Então, pessoal, todos bem? Sejam todos bem-vindos aqui à plataforma da escola e ao curso gratuito sobre controle de constitucionalidade de lei municipal, que nós vamos estudar agora no Carnaval 2019. Seja muito bem-vindo à plataforma da escola, seja muito bem-vindo a essa aula. Eu espero poder te ajudar não só a estudar no momento festivo, nós sabemos o quanto é difícil acontecer isso. Nós sabemos que para muita gente é um sacrifício muito grande conseguir se concentrar nessa época do ano para poder estudar. Então, meu objetivo aqui é te ajudar nesse sentido e não somente isso, para entendermos um tema muito sensível aos concursos da advocacia pública, especialmente os concursos de procuradoria municipal. Óbvio que o tema que nós vamos tratar hoje pode ser cobrado em qualquer concurso de advocacia pública e em qualquer concurso, na verdade, geral. Nós temos um tema, controle de constitucionalidade, especificamente voltado à análise do controle da lei municipal, mas obrigatoriamente controle de constitucionalidade é um dos temas mais previstos em provas dos concursos em geral e o que nós vamos tratar aqui pode cair em qualquer concurso. Óbvio que, se você está diante de uma PGM, vai chegar o momento em que o examinador vai tentar puxar a sardinha para a sua realidade federativa. E quando é assim, ele vai procurar um tema bem específico que envolva município para te questionar na prova. Então, controle de constitucionalidade de norma municipal pode ser um deles, haja vista que controle de constitucionalidade é extremamente importante e a especificidade da lei municipal traz muitas questões interessantes, importantes e bem peculiares que nós não encontramos no estudo do controle de constitucionalidade de uma forma geral. Então, muito obrigado pela sua companhia. Espero que essa aula possa ser frutífera, seja para que você possa estudar ou revisar o conteúdo, e mais que isso, se esse assunto cair na prova, não seja surpreendido, uma vez que você vai estudar os pormenores aqui comigo. Nós sabemos que o objetivo dessa aula não é esgotar o assunto controle de constitucionalidade. Contudo, nós temos que revisar alguns tópicos, nós temos que revisar alguns conceitos básicos do assunto controle de constitucionalidade. No Brasil, nós temos dois tipos de controle, ou duas espécies de controle de constitucionalidade. Um que nós chamamos controle político ou preventivo, exercido principalmente pelo Poder Legislativo, é o controle preventivo porque impede ou visa impedir o ingresso da lei ou ato normativo no ordenamento jurídico. Esse controle preventivo se dá pela própria análise da constitucionalidade dos projetos de lei nas casas legislativas, mas também exerce controle preventivo o Poder Executivo, no momento efetivo em que realiza, por exemplo, vetos a projetos de lei aprovados na Casa Legislativa, e também pelo próprio Poder Judiciário, quando o parlamentar, entendendo que não deve se submeter ao trâmite inconstitucional de projetos de lei, ele ingressa com mandado de segurança visando a declaração de inconstitucionalidade preventiva daquele projeto de lei nos termos em que se apresenta na Casa Legislativa, impedindo, portanto, com que o parlamentar seja submetido à votação de projeto de lei em trâmite inconstitucional. Então, esse controle político ou preventivo ele é importante porque, como disse, visa impedir o ingresso da norma no ordenamento jurídico. O controle repressivo, que portanto é o mais famoso, é realizado por meio do Poder Judiciário, onde se busca, após a existência da norma, retirá-la do ordenamento jurídico e, nesse caso específico, a norma, para isso, ela precisa carregar um grau de inconstitucionalidade. Enquanto que o controle político ou preventivo visa a impedir o ingresso da norma no ordenamento jurídico, o controle repressivo tem como pressuposto que a norma já existe enquanto norma de conduta e a retirada do seu ordenamento jurídico se faz por meio de declaração de inconstitucionalidade e, obrigatoriamente, se dá por meio do Poder Judiciário. Bom, o controle repressivo, que é o que nos importa aqui para análise do controle de constitucionalidade das normas municipais, ele pode se dar também de duas formas. Primeiro, o controle difuso e depois o controle concentrado. O controle difuso ou concreto autoriza a que todo juiz ou órgão do Poder Judiciário, tribunal, possa realizar, no caso concreto,
o controle de constitucionalidade da norma a ser aplicada na subsunção do fato à norma e declare a inconstitucionalidade incidental no processo da norma que lá está sendo discutida. Essa declaração diz respeito às partes, ou seja, ela impossibilita com que as partes se submetam àquela norma que se aplica ao processo. Essa norma declarada inconstitucional, ela vige para todas as pessoas que estão fora do processo do controle difuso. E perceba, na via difusa ou na via concreta, o controle de constitucionalidade da norma municipal é plena. Nesse caso, nós temos que, por meio do controle difuso, você pode questionar a constitucionalidade de qualquer norma municipal, seja a constitucionalidade em face da Constituição do Estado, seja a constitucionalidade em face da Constituição Federal. É possível declarar a inconstitucionalidade de norma municipal nos termos do controle difuso por meio dos processos individuais, obrigatoriamente, novamente, esse processo, ao ser declarado inconstitucional a norma, essa declaração é incidental, ela vale para as partes do processo e não atingem, a princípio, terceiros que estão fora daquela relação processual. Já o controle concentrado, dito abstrato, permite com que haja o controle de constitucionalidade da norma em grau de abstração, ou seja, sem a existência de um processo concreto, sem a existência de um processo real. Esse controle pode acontecer por via de ação ou de omissão. Qual é a sua principal vantagem? A principal vantagem do controle concentrado, ou seja, diferentemente do difuso, onde a declaração de inconstitucionalidade é incidental e vale para as partes do processo, no controle concentrado, a análise é abstrata e a controvérsia constitucional decidida tem eficácia valendo para todas as pessoas, ou seja, com efeito erga omnes, ou seja, todo o efeito de aplicação daquela norma deixa de existir no momento em que ela é declarada inconstitucional. Obrigatoriamente estamos falando disso em regra, já que é possível a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, mas isso é tema para outras discussões. No que diz respeito à Constituição Federal, nós temos que compete ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, inciso 1, a linha A, processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Veja que no Supremo Tribunal Federal não é possível lançar mão do controle concentrado de constitucionalidade para que, nesse caso, você possa questionar a inconstitucionalidade de norma municipal. O artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal, diz que o Supremo tem competência para julgar a ação direta de inconstitucionalidade de lei, o ato normativo federal ou estadual, ou a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, sendo absolutamente omisso quanto, nesse caso, a possibilidade do Supremo julgar ato ou lei no que diz respeito à sua construção municipal, ato normativo ou lei municipal. Ainda diz no artigo 125, parágrafo 2º, extremamente importante para os nossos estudos, que compete aos tribunais dos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual. Veja que agora nós estamos diante de uma previsão constitucional que prevê o controle de constitucionalidade de lei municipal, mas em face apenas e tão somente da Constituição Estadual. Então, até agora, nós estudamos os tipos de controle de constitucionalidade estabelecidos no Brasil, preventivo e repressivo. No repressivo, nós temos o controle difuso e o concentrado. No difuso, nós vimos que é possível a declaração de inconstitucionalidade de norma municipal de forma ampla e aberta, ou seja, valendo para cada processo. A diferença do controle difuso para o concentrado é que no concentrado a declaração de inconstitucionalidade tem efeito erga omnes, enquanto que no controle concreto a declaração de inconstitucionalidade tem efeitos apenas interpartes. Então, o controle de lei municipal no que diz respeito, por exemplo, à Constituição Estadual ou Federal, no que diz respeito ao controle difuso, acontece normalmente, mas, em regra, a declaração de inconstitucionalidade atinge apenas a parte. No que diz respeito à Constituição Federal, nós acabamos de ver que no artigo 102, inciso 1, a linha A, nós temos que compete ao Supremo a análise da constitucionalidade de ato
normativo ou lei federal ou estadual em face da Constituição Federal por meio de ação direta de inconstitucionalidade e por meio de ação declaratória apenas o ato normativo ou a lei federal. A primeira vez que a Constituição Federal fala em controle de constitucionalidade de lei municipal de forma expressa diz respeito ao artigo 125, parágrafo 2º da Constituição, quando diz que compete aos tribunais de justiça dos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e fala ou municipais, que é o que nos importa, em face da Constituição estadual. Não há, nos termos da Constituição Federal, nenhum tipo de controle de constitucionalidade da lei municipal em face da Constituição Federal. Perceba isso de forma muito clara e preste atenção que os estudos aqui implementados, eles precisam servir tanto à elaboração, ou melhor, à feitura de provas objetivas, a partir obrigatoriamente da elaboração por parte dos examinadores, quanto no que diz respeito a provas subjetivas, quanto no que diz respeito às provas orais. Se você chegar para mim e disser assim, professor, nos termos da Constituição Federal, não há previsão de controle de constitucionalidade de norma municipal em face da Constituição Federal, isso está correto, é uma afirmação que guarda, nesse caso, certeza de afirmação positiva nos termos do que diz a Constituição Federal. Nos termos da Constituição Federal, não existe nada dizendo para você que existe controle de constitucionalidade de norma municipal em face do parâmetro estabelecido pela Constituição Federal. Quando a Constituição fala em controle de constitucionalidade de norma municipal, o faz levando em consideração o parâmetro da Constituição Estadual, tendo como competência para o julgamento dessa constitucionalidade o próprio Tribunal de Justiça do Estado. Então, é possível dizer mais uma vez, e a repetição se dá pela importância da situação, na Constituição Federal não há nada expresso que permita o controle de lei municipal, controle de constitucionalidade de lei municipal, a partir do parâmetro Constituição Federal. Então, no que diz respeito à lei e ato normativo municipal, o que é que nós temos a título de resumo? Nós temos o seguinte: primeiro, os tribunais dos estados farão o controle de constitucionalidade de norma municipal, tendo como parâmetro a Constituição Estadual, e da interpretação da Constituição, nós não temos, nesse caso, a competência dos tribunais de justiça para fazer análise do controle de constitucionalidade de norma municipal, tendo como parâmetro e parâmetro de confronto a Constituição Federal. E aí, aqui reside o principal aspecto e ponto dessa aula, por conta de uma novidade existente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. É preciso entender efetivamente o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, até um determinado momento, entendeu que o controle de constitucionalidade de norma municipal se dava nos exatos termos previstos expressamente na Constituição Federal, ou seja, por meio do controle difuso e por meio, nesse caso, da análise da constitucionalidade dessa norma municipal, tendo como parametrização a Constituição Estadual. Não existe, de forma expressa na Constituição Federal, nada que garanta o controle de constitucionalidade da lei municipal, tendo como parâmetro a Constituição Federal. E o Supremo pensou assim por muito tempo. A ADI 3470 dizia o seguinte, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, antes e depois de 88, no sentido de que não cabe a tribunais de justiça estaduais exercer o controle de constitucionalidade de leis e atos normativos municipais em face da Constituição Federal. Veja que o Supremo manteve essa jurisprudência prevalecente por muito tempo. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, antes e depois de 88, no sentido de que não cabe a tribunais de justiça estaduais exercer o controle de constitucionalidade de leis e atos normativos municipais em face da Constituição Federal. Então, você poderia dizer, como de fato acontecia, inclusive em provas de concurso, que não havia controle concentrado de constitucionalidade por meio de ação direta de inconstitucionalidade que analisasse a constitucionalidade de lei municipal em confronto com a Constituição Federal. Existia o vácuo no que diz respeito a essa análise. O próprio Alexandre de Moraes chegou a dizer em uma das suas obras o seguinte:
será inadmissível ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo ou perante o Tribunal de Justiça local, inexistindo, portanto, controle concentrado de constitucionalidade, pois o único controle de constitucionalidade de lei ou ato normativo municipal em face da Constituição Federal que se admite é o difuso, exercido de forma incidental por todos os órgãos do Poder Judiciário quando do julgamento de cada caso concreto. Nós vimos nesse caso específico, lá no início dessa aula, que existe o controle preventivo, existe o controle repressivo. No controle repressivo nós temos o controle difuso e nós temos o controle concentrado. O controle difuso permite com que qualquer juiz ou tribunal analise a constitucionalidade das normas no caso concreto e a declaração de inconstitucionalidade atinge apenas as partes envolvidas no processo. Para o controle de constitucionalidade difuso, a análise da constitucionalidade de norma municipal, tendo como parâmetro a Constituição Federal, é plena. Não há problema em relação a isso. Mas no que diz respeito ao controle de constitucionalidade de norma municipal, tendo como parâmetro a Constituição Federal por meio de controle concentrado, o vácuo existia e não se admitia nem a ADI para o Supremo, nem a ADI para os tribunais de justiça. Assim entendia Supremo Tribunal Federal e, como nós acabamos de ver, também entendia doutrina. De todo modo, é relevante perceber que a afirmação do Alexandre de Moraes ela tem um buraco, um vazio, porque nós sabemos que com a assunção da Lei 8.882 de 99, a arguição de descumprimento de preceito fundamental permitia, nesse caso, a análise da compatibilidade da lei municipal com a Constituição Federal, de norma municipal, inclusive pré-Constituição 88. Mas aí você precisaria sustentar a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou seja, o descumprimento de preceito fundamental arguido para justificar o manejo da ADPF. A ADPF, no entanto, permite levar ao Supremo Tribunal Federal o descumprimento de preceito fundamental da Constituição Federal ocasionado por norma municipal. Nós sabemos que o artigo 1º, parágrafo único, inciso 1 da Lei 9.882 de 88 diz: caberá também a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos ou anteriores à Constituição. E ainda diz no artigo 1º: ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental e tendo em vista as razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 dos seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado, ou seja, o artigo 11 da Lei 9.882 permite a modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade de lei municipal, tendo como parâmetro a Constituição Federal. Então, até esse momento, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos o seguinte: a lei municipal ela poderia ser questionada enquanto a sua inconstitucionalidade estadual ou federal por meio do controle difuso. Não existe ou existia a possibilidade de levar ao TJ ou ao Supremo a análise da constitucionalidade da lei municipal, tendo como parâmetro a Constituição Federal, mas a ADPF, instituída pela Lei 9.882, regulamentada, melhor dizendo, permitiu o controle da lei municipal, tendo como parâmetro preceito descumprido da Constituição Federal, com julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, isso podendo acontecer inclusive com normas constitucionais estabelecidas na Constituição Federal e normas municipais que afrontem essa Constituição, atuais ou ainda em formulação pré-constitucional, ou seja, a norma municipal, ainda que pré-constitucional, pode ter a sua inconstitucionalidade declarada pelo Supremo, desde que presente o descumprimento de preceito fundamental nos termos da Lei 9.882/99. Esse é o panorama que nós temos acerca do controle de constitucionalidade e era assim que nós tínhamos que nos posicionar na prova. Ocorre que, em fevereiro de 2017, ou seja, há mais ou menos 2 anos, o Supremo Tribunal Federal, pelo recurso extraordinário 650.898, esse recurso extraordinário é extremamente importante, fixou uma tese extremamente importante para controle de constitucionalidade que diz o seguinte:
tribunais de justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais, utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos estados. Pela importância, eu vou ler de novo. Tribunais de justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais, utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos estados. Então, nós tínhamos controle difuso de norma municipal, tendo como parâmetro Constituição Estadual ou Constituição Federal. Nós tínhamos controle de constitucionalidade da lei municipal pela DPF, inclusive de normas pré-constitucionais, desde que você pudesse, nesse caso, fundamentar a inconstitucionalidade em descumprimento de preceito fundamental, mas nós não tínhamos nem a possibilidade do Supremo analisar o controle de constitucionalidade de norma municipal, tendo como parâmetro a Constituição Federal, nem nós tínhamos os tribunais de justiça podendo analisar o controle de constitucionalidade de normas municipais, tendo como parâmetro a Constituição Federal. Eles só poderiam fazer isso nos termos do que vimos no artigo 125, parágrafo 2º da Constituição Federal, eles só poderiam fazer isso, os TJs, tendo como parâmetro as constituições estaduais. Aí vem o Supremo, em 2017, recurso extraordinário 650.898 e disse, os tribunais de justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais, utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal. Agora, a ressalva, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos estados. Então, o controle concentrado de lei municipal não conta apenas mais agora com o controle difuso e com a arguição de descumprimento de preceito fundamental. É possível questionar a lei municipal via ação direta de inconstitucionalidade no TJ, tendo como parâmetro norma constitucional federal de reprodução obrigatória nas constituições dos estados. Aí você poderia me perguntar, professor, quais são as normas da Constituição Estadual que são consideradas normas de reprodução obrigatória da Constituição Federal para que eu possa acionar o TJ via controle de constitucionalidade de lei municipal, tendo como parâmetro a Constituição Federal? A doutrina vai te dizer que as normas que tratam dos direitos e garantias fundamentais são normas de reprodução obrigatória, repartição de competência, direitos políticos, pré-ordenação dos poderes do Estado-membro, princípios constitucionais enumerados, previstos no artigo 34, inciso 7, alíneas A a E, normas da administração pública, normas de garantia do Poder Judiciário e do Ministério Público, normas estabelecidas como princípios gerais do direito tributário e as de limitação e instituição do poder tributário, normas contidas no capítulo sobre princípios gerais da atividade econômica, normas de ordem social. Doutrinariamente, essas são as normas consideradas de reprodução obrigatória nas constituições estaduais e, nesse caso específico, a norma municipal que infrinja norma constitucional de reprodução obrigatória pelas constituições dos estados permite, portanto, a ação direta de inconstitucionalidade junto aos tribunais de justiça, tendo como parâmetro o controle de constitucionalidade, nesse caso, a própria Constituição Federal. No final das contas, nós temos aí uma possibilidade de violência à Constituição Federal. E aí, se essa declaração de inconstitucionalidade não for procedente, o Supremo Tribunal Federal analisará essa ADI em grau de recurso extraordinário. Então nós temos o seguinte, vamos lá. Lei municipal em face da Constituição Federal. O que é que nós podemos fazer? Se você tem uma norma municipal que afronta a Constituição Federal, você pode se valer do controle difuso, você pode se valer do controle via DPF e agora, através do recurso extraordinário 650.898, você pode se valer da ADI junto ao TJ para questionar lei municipal inconstitucional, tendo como parâmetro controle de constitucionalidade que leve em consideração a própria Constituição Federal de norma cuja reprodução é obrigatória por parte das constituições estaduais. Então, ADI no TJ de norma municipal que afronte norma federal de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. No que diz respeito ao controle de constitucionalidade de lei municipal em face da Constituição Estadual,
você tem o controle difuso e você tem o controle via ADI junto ao Tribunal de Justiça, tendo como parâmetro, obrigatoriamente, a Constituição Estadual. Antes do RE do Supremo, do recurso extraordinário 650.898, quando você tinha uma norma municipal que infringia a norma federal de reprodução obrigatória nos estados, você não poderia apresentar ADI no TJ para questionar o parâmetro federal. Você apresentava ADI no TJ para questionar o parâmetro estadual, que era de reprodução obrigatória, e no momento em que essa ADI fosse improcedente, você levava a discussão para o Supremo via recurso extraordinário. Agora o Supremo, na verdade, encurtou esse caminho e permite com que você discuta já o parâmetro constitucional no próprio TJ via ação direta de inconstitucionalidade de norma municipal, tendo como parâmetro a Constituição Federal, de norma ou de reprodução obrigatória por parte das constituições estaduais. Então, de novo, o controle de constitucionalidade da ADI municipal em face da Constituição Estadual se faz por meio do controle difuso, se faz por meio da ADI estadual, e antes do recurso extraordinário do Supremo 650.898, você tinha a ação direta de inconstitucionalidade de norma municipal, tendo como parâmetro a norma estadual ou a Constituição Estadual, e aí, se essa norma da Constituição Estadual fosse de reprodução obrigatória, você poderia ainda, sendo improcedente a sua ADI municipal, você poderia, nesse caso específico, levar o processo ao Supremo via recurso extraordinário. Hoje você já pode ingressar, como nós vimos, com a ADI no TJ para discutir já o parâmetro constitucional, esse parâmetro de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. E no que diz respeito ao controle de constitucionalidade barra legalidade da lei municipal em face da lei orgânica do município, nós não temos previsão nos termos da Constituição Federal ou das constituições estaduais ou de leis que permitam, nesse caso específico, estabelecer uma espécie de controle de constitucionalidade de lei municipal em face da lei orgânica do município. O Supremo, inclusive, tem um recurso extraordinário bem antigo, de 2002, que diz basicamente o seguinte: controle concentrado de constitucionalidade de lei municipal em face de lei orgânica do município, inexistência de previsão constitucional, recurso não conhecido. Então, quando a lei municipal contraria a lei orgânica do município, nós temos um vício de ilegalidade, não de inconstitucionalidade, razão pela qual não se pode falar em controle de constitucionalidade nesse exato momento. Para finalizar, vamos analisar como o CESP cobrou esse entendimento em algumas questões de prova. A primeira diz assim: eventual impugnação em abstrato de lei municipal em face da Constituição Federal, ele falou em abstrato, deve ser feita por meio de arguição de descumprimento de preceito fundamental perante o Tribunal de Justiça. O que está errado aqui, na verdade, é perante o Supremo Tribunal Federal. Se é em abstrato e via arguição de descumprimento de preceito fundamental, quem tem competência para julgar a DPF é o Supremo Tribunal Federal. É bom lembrar que, nos termos do entendimento do Supremo, em abstrato também é possível, nesse caso, questionar a constitucionalidade de lei municipal, tendo como parâmetro a Constituição Federal, desde que esse parâmetro, nesse caso estabelecido na Constituição Federal, seja de reprodução obrigatória nas constituições estaduais, e aí cabe a ADI para o TJ nos termos do novo entendimento do Supremo. Questão 2. Considerando que a lei municipal seja equivalente no município à sua Constituição, se uma lei ordinária municipal ferir o disposto na lei orgânica do município, então essa lei ordinária está sujeita ao controle de constitucionalidade. Acabamos de ver no final da aula que não. Na verdade, o vício que uma lei municipal guarda quando contraria lei orgânica do município não é vício de constitucionalidade, mas vício de ilegalidade. Questão 3. Compete ao Supremo processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade tendo por objeto lei ou ato normativo municipal que contrarie previsões expressas na Constituição Estadual, desde que constituam mera repetição de disposição prevista na Constituição Federal. Está errado, a competência é do TJ. O TJ é que julga a ADI de lei municipal que contraria a Constituição Federal com, neste caso, norma de reprodução obrigatória nas constituições dos estados. 4. Quando uma lei municipal afronta simultaneamente
dispositivos previstos na Constituição Federal e na Constituição Estadual, mesmo em se tratando de preceitos de reprodução obrigatória, compete ao Tribunal de Justiça do Estado processar e julgar originariamente eventual ação direta de inconstitucionalidade. Na verdade, isso está correto, porque nos termos do atual entendimento do Supremo, compete ao TJ, aqui no caso, analisar a ADI de lei municipal que contraria a Constituição Federal com norma de reprodução obrigatória na Constituição Estadual. Não caberia aí ao Supremo a análise dessa ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em afronta à Constituição Federal, porque, como nós vimos nos termos da Constituição Federal e nos termos do artigo 102, inciso 1, a linha A, o Supremo só julga a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual que contrarie Constituição Federal. E a questão 5 diz: compete originariamente ao Supremo julgar a ADI ajuizada em face de lei ou ato normativo do DF praticado no exercício de sua competência estadual ou municipal. Esse item se encontra errado porque nós sabemos que o Distrito Federal é um ente federado híbrido, ora atua como Estado, ora atua como município. No caso aqui, como ele fala ou estadual, se o Distrito Federal atua como município, a impugnação dessa norma distrital, que tem, na verdade, matéria municipal, ela não se faz perante o Supremo, já que o Supremo não julga ADI de norma municipal em face da Constituição Federal, nos termos do que acabamos de ver no artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Então, por essa razão, essa questão 5 estaria equivocada também. Muito bem, essa foi a aula sobre controle de constitucionalidade de norma municipal, levando em consideração, inclusive, a atualização do Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 650.898, que trouxe tese extremamente relevante para a matéria ora apresentada, ou seja, para controle de constitucionalidade e especialmente controle de constitucionalidade de norma municipal. Não se esqueça que você precisa analisar a norma municipal a partir de sua afronta à Constituição Federal, aí cabe controle difuso, cabe a DPF e agora cabe a ADI no TJ para analisar a constitucionalidade de norma municipal com parâmetro da Constituição Federal de reprodução obrigatória nos estados. A lei municipal em face da Constituição Estadual cabe a ADI estadual e cabe controle difuso, e antes do julgamento do Supremo cabia a ação direta de inconstitucionalidade da norma municipal afrontando a Constituição Estadual com norma de reprodução obrigatória, e no caso de indeferimento, ou seja, de não provimento da ação direta de inconstitucionalidade, ou melhor dizendo, da não declaração de inconstitucionalidade, caberia nesse caso específico recurso extraordinário para o Supremo. E a lei municipal em face da lei orgânica, nós sabemos que não existe, na verdade, um vício de constitucionalidade, mas existe um vício de ilegalidade, razão pela qual não existe controle previsto na Constituição Federal ou na Constituição Estadual para esse tipo de situação. Então, não cabe controle de constitucionalidade de lei municipal por contrariar lei orgânica do município. Ok? Essa foi a aula, espero ter esclarecido o controle de constitucionalidade de leis municipais para os senhores e senhoras, e espero que a partir dessa aula os senhores possam entender ou revisar a importância desse conteúdo e principalmente não errar nas provas. Grato pela sua atenção, fico à disposição para dúvidas e questionamentos sobre o que foi aqui ministrado. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.